Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Desejo para vocês, queridos devotos e devotas, paroquianos e paroquianas, um abençoado sábado. Hoje é dia 5 de abril. Nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 até 53. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. E então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." E então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Veja, caros irmãos e irmãs, eu refletia ontem dizendo exatamente o contexto desse evangelho de hoje. As divergências que vão crescendo em torno da figura de Jesus. João, que é assim, o teólogo da simbologia, fala assim que Jesus provocou divisão. Jesus provocou divisão. Houve divisão entre o povo por causa de Jesus. As divergências sobre a messianidade de Jesus, então, continuam. Aliás, se intensificam. João ele desenvolve esse tema com vários pormenores. E por que não dizer, nesse trecho do capítulo 7, até por detrás da sua escrita tem uma certa ironia, zombando da ignorância dos chefes dos judeus sobre a origem de Jesus. A sua mensagem conduz a uma tomada de posição. Muitos creem e seguem Jesus, mas a dureza de coração e a cegueira da hipocrisia impedem os sacerdotes e os fariseus de o reconhecerem como o Messias. Então o Evangelho deste sábado, caros irmãos e irmãs, nos alerta, a mim, a você, ainda para a importância de não julgar ninguém sem antes ouvir e saber o que ele fez. Isso é o que o próprio Nicodemos fala. Em certos acontecimentos, hoje como ontem, a sociedade julga pelas aparências, não é verdade? E a partir também dos seus preconceitos. Muitas vezes são os próprios cristãos que acabam caindo nesse pecado. Muitas vezes posso ser eu, pode ser você. Então, caros irmãos e irmãs, também hoje, sim, as opiniões se dividem acerca de Jesus. Não é verdade isso? Vai ter muitas pessoas que creem, que vão seguir, acreditam na sua palavra, porque é uma palavra que traz luz, sentido para a vida, mas vai ter muita gente, como os sacerdotes e os fariseus do tempo de Jesus, que permanecem com o coração duro, indiferentes à palavra de Jesus, à palavra do Evangelho. Muitos fecham-se nas suas dúvidas, na sua indiferença, porque recusam aquele que pode trazer paz aos corações e a união entre as pessoas. Muitos não buscam realmente a verdade, mas apenas confirmar seus preconceitos. Também não faltam ameaças, perseguições, condenações inocentes. Felizmente também não faltam pessoas corajosas, assim como Nicodemos dá esse testemunho,
capazes de desafiar a opinião daqueles que são os poderosos, que exercem o poder, porque estão decididamente apaixonados pela verdade. Então, para estar com Cristo, caros irmãos e irmãs, é preciso estar cordialmente abertos aos desejos de Deus, às verdades de Deus, à luz de Deus. E então sim seremos capazes de acolher a Cristo em todos os momentos e situações da vida. Eu tenho plena convicção, creio que vocês pensam de forma semelhante, que não foi fácil para os contemporâneos de Jesus acreditar nele. Foi um caminho realizado. Então nós devemos sim estar gratos àqueles que acreditaram e nos transmitiram a fé. Com esta gratidão, também devemos de nos sentir estimulados a procurar Cristo onde Ele se revela hoje. E quem sabe também como que nós vamos ser capazes de dar testemunho hoje, como que nós vamos transmitir a fé para que outros possam crer e professar esta fé. É a única coisa importante, gente, na nossa vida. É reconhecer a Cristo, encontrar-nos verdadeiramente com Ele, aderir a Ele de todo o coração e juntos, colaborarmos na construção do reino de Deus. Amor, paz, solidariedade, fraternidade, relações fortalecidas entre nós. Esse é o grande desejo, foi o grande desejo de Jesus, tem que ser o nosso desejo, a nossa meta hoje. Caros irmãos e irmãs, vamos participar das celebrações ali no santuário neste final de semana, a de hoje à noite e de domingo nos diferentes horários. Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Até segunda-feira, paz e bem.